Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta quarta-feira o Atlético estará em campo para enfrentar o Avaí pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Neste pré-jogo eu vou trazer para vocês a importância matemática desse jogo. O Atlético começa a ter uma pressão maior por bons resultados, as prováveis escalações, o que deve ser o desenho tático, o retrospecto e várias informações deste duelo entre Atlético e Avaí. Avaí e Atlético logo mais no estádio Antônio Ascioli. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Muito obrigado pela audiência. Já deixa o seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Tudo isso ajuda a fortalecer essa plataforma dedicada ao futebol goiano. Se você ainda não conhece, também te convido para conhecer o nosso site, o www.futebol62.com.br. É o projeto Futebol 62 que vai expandindo aos poucos aí para levar a você, torcedor goiano, uma excelente cobertura sobre o nosso futebol, sobre o nosso esporte. Quem está conosco também aqui no Futebol 62 é a Viegas Printer Locação de Impressoras. Se você precisa de uma impressora para o seu negócio, se você precisa de uma impressora para a sua residência, fale com a Viegas Printer que ela tem o equipamento ideal para atender a sua necessidade. Atendimento em todo o estado de Goiás e você pode falar com um dos consultores da Viegas Printer pelo 99143 7700. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Serviço do jogo, Atlético e Avaí, Campeonato Brasileiro da Série A, 10ª rodada. A partida acontece nesta quarta-feira, dia 8 de junho, às 20 horas e 30 minutos. Horário muito bom, né? Para mim, nos horários noturnos de meio de semana, este é o melhor horário. Porque quando é mais cedo, você enfrenta muitas dificuldades com o trânsito. Quando é mais tarde, é ruim, né? Já jogo quase na hora de você ir dormir, chega de madrugada em casa. Então, esse horário de 20 e 30, até mesmo 20 horas, para mim são os horários mais interessantes. O jogo é no estádio Antônio Ascioli e os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Torcedor com a camisa do Atlético paga apenas meia entrada. Se você pensar em Série A de Campeonato Brasileiro, os ingressos do Atlético têm um valor quase irrisório comparado com outros clubes, né? O único clube que pratica um ingresso mais barato do que o do Atlético é o Bragantino. O Bragantino tem ingresso que a meia custa R$ 5, mas se você pegar os outros clubes aí, os ingressos giram sempre acima de R$ 50, R$ 80, R$ 100, nessa faixa. E o Atlético cobrando aí R$ 10, né? Porque o 20 é só para quem quiser mesmo pagar 20. Mas um torcedor do Atlético não ter uma camisa do Atlético é algo até impensável. Então o torcedor paga, em suma, R$ 10 para ver esse jogo. Tomara que a torcida atleticana compareça, né, para esse confronto aí no estádio Antônio Ascioli, assim como compareceu diante do Corinthians, e ajude o Atlético a conquistar um resultado positivo, pois é bastante necessário. E eu vou falar desse lado matemático daqui a pouco, logo após a gente passar aí pelas duas equipes, pela avaliação do que deve ser este jogo. Vamos ao Atlético, né? Trazer o time do Atlético que deve ir a campo hoje. O técnico Jorginho conta com o retorno do lateral direito Rainer, então é um reforço, né, que ele ganha. E ele deve fazer aí duas mudanças por opção técnica. O Edson Fernando ganhando a vaga do Gabriel Baralhas no meio campo e o Luiz Fernando substituindo o Elton Rato no ataque. O Atlético deve ir a campo então com Ronaldo, Edson, Ramon e Jefferson. Quero até ver como é que vai ser essa formação da dupla de zaga do Atlético, pois anteriormente o Edson estava sempre jogando do lado esquerdo com o Ramon do lado direito, mas do último jogo foi o Edson quem jogou do lado direito. Então quero ver como é que vai ser hoje, se ele vai manter esse posicionamento que foi o do jogo contra o Corinthians. Edson Fernando e Marlon Freitas, os dois volantes, Ayrton, Jorginho e Luiz Fernando, lá na frente o Diego Churin, o Atlético no seu tradicional 4-2-3-1. Aliás, faz muito tempo que eu não vejo o Atlético atuando em outra formatação. O adversário do Atlético, comandado por um conhecido da torcida rubro-negra, Eduardo Barroca, é o treinador do Avaí,
que vem aí num 4-3-3, né, num 4-2-3-1 para jogar contra o Atlético. E ele tem problemas na defesa, né? Perdeu seus dois zagueiros titulares, vai precisar recuar ali o Raniel. O Raniel é um volante, mas que também joga de zagueiro, né? E o Rodrigo Freitas, aquele ex-jogador de São Paulo, teve poucas oportunidades no São Paulo, agora está lá no Avaí, deve formar a dupla de zaga ao lado do Raniel. Douglas, goleiro que já foi do próprio Avaí, do Bahia, do Corinthians. Kevin, lateral direito, Cruzeiro, Goiás, Guarani. O Raniel, que eu citei há pouco, o jogador que no ano passado jogou pelo Bahia, também já jogou na Jacuipense. O Rodrigo Freitas, base de São Paulo. E o Diego Matos, um lateral esquerdo que jogou aí por várias temporadas no Paysandu, agora está no Avaí. Jean Kleber, experiente jogador, né? Estava no exterior, desde o ano passado voltou ao Brasil e atua pela equipe do Avaí. O Bruno Silva, muito experiente, né? Também já com boa passagem pelo Avaí, jogador que atuou já no Botafogo, no Fluminense, no Internacional. Lá na frente o William Potker, ex-internacional, ex-cruzeiro. O Eduardo, um bom jogador, tecnicamente, eu sempre gostei do Eduardo, ex-jogador do Criciúma. E o Muriqui, jogador que estava no exterior há muitos anos, mas que aqui no Brasil já jogou no Atlético Mineiro e também no Vasco da Gama, entre outros. E o centroavante é o Bissoli, Bissoli que jogou além de clubes do exterior, jogou no Atlético Paranaense, no ano passado estava no Cruzeiro e agora está na equipe do Avaí. Este deve ser o time do Avaí para o jogo contra o Atlético logo mais. E taticamente, né, o que é que a gente pode esperar deste confronto no estádio Antônio Ascioli? Quero até ver como é que o Avaí vai impor o seu sistema de marcação. O Eduardo Barroca gosta muito do 4-1-4-1, né? Vamos ver se hoje ele vai vir ou se ele vai marcar num 4-4-2, que é o modelo dominante, vamos dizer assim, nos sistemas de marcação no futebol brasileiro. Mas eu penso que o Atlético vai tomar a iniciativa do jogo, como tem tomado na maioria das partidas em que foi comandado pelo técnico Jorginho. Com exceção daquele jogo contra a LDU em Quito, nos demais, o Atlético tomou a iniciativa do jogo na maior parte do tempo, mesmo quando jogou fora de casa, por exemplo, como contra o Internacional. Então eu penso que o Atlético vai tentar jogar em cima. O que o Atlético precisa é de uma eficiência nas finalizações. O Atlético tem dominado os adversários em boa parte do jogo, tem conseguido criar algumas jogadas, mas não tem tido eficiência na finalização. Perdeu pontos para o Corinthians, evidentemente teve aquele lance do gol anulado que foi muito polêmico, mas o Atlético teve outras oportunidades, não conseguiu chegar ao gol. Contra o Internacional, o Atlético perdeu várias oportunidades de vencer o jogo e isso vai criando dificuldades para a equipe dentro da competição. Porque se você não faz, fatalmente esse adversário vai fazer. O Corinthians teve uma chance no jogo no Scioli, ganhou o jogo. O Internacional criou praticamente uma chance contra o Atlético, ganhou, empatou o jogo. Então, assim, abriu o placar, né, naquela situação. Então, o Atlético precisa ter uma eficácia maior no momento de finalizar, no momento de criar vantagem no placar. Porque senão você fica sempre correndo atrás, e isso vai te desgastando, vai deixando a sua equipe vulnerável e com riscos maiores ainda de acabar não conseguindo um bom resultado. As mudanças, né, que o Jorginho faz aí no time. O Elton Rato caiu mesmo de rendimento. O Luiz Fernando ainda não é um jogador que entregou. Aliás, os jogadores de lado do Atlético neste Campeonato Brasileiro, a maioria deles até agora com um desempenho que deixa a desejar. Léo Pereira, Shailon, Luiz Fernando, o Elton Rato, né, foram alguns dos jogadores utilizados, o Ayrton agora sai como titular, mas nenhum deles conseguiu ter uma sequência positiva, quase sempre com jogos de regular para fraco. E o Atlético precisa ter, uma melhoria de desempenho nestes setores. A entrada do Edson Fernando no lugar do Baralhas, não é uma alteração que eu gosto, sabe? Eu acho que o Baralhas é um jogador que ajuda muito. Eles têm uma característica interessante de pegada, todos dois, mas eu acho que o Baralhas está muito mais habituado ao Atlético e não vejo razões assim práticas para tirá-lo do time. Mas o Edson Fernando, eu sempre tive a impressão que quando ele foi contratado, ele veio para jogar. Né? Ele teve uma participação boa pela equipe do Bahia,
Em alguns momentos precisa tomar cuidado, porque o jogador comete muitas faltas e ele tem um negócio assim ó, de, às vezes, lances desnecessários. Por exemplo, o jogador já deu o passe, ele chega, bate a falta. O jogador já põe, vai chegar a bola para estourar a bola para a lateral. Não basta estourar a bola para a lateral, estoura e dá um encontrão no adversário. Isso são coisas que podem te trazer problemas dentro do jogo, desnecessárias que podem te trazer problemas dentro do jogo. Por exemplo, nesse jogo contra o Corinthians mesmo, eu fiquei olhando e temendo que talvez o Edson Fernando fosse até expulso do jogo. Por quê? Por conta disso, né, de lances desnecessários. Vontade é uma coisa. Quando ela ultrapassa a linha da vontade, isso pode causar problemas para a equipe e o Edson Fernando, penso, que precisa inclusive ser chamado a atenção pela comissão técnica do Atlético nesse sentido. Eu manteria o Baralhas, mas é o Jorginho quem está lá no dia a dia. Provavelmente ele gosta do trabalho do futebol do Edson Fernando, que para mim até agora é apenas razoável na equipe do Atlético, mas ele vai ter essa oportunidade aí na posição dele, né, no time titular do Atlético. Tomara que ele consiga fazer uma boa partida. Para mim o Atlético é favorito diante do Avaí, mesmo mesmo não tendo esse grande desempenho ofensivo, não tendo essa eficácia que eu citei, mas para mim o Atlético é uma equipe mais capacitada que o Avaí, mesmo estando atrás na tabela de classificação e jogando dentro de casa, a tendência é de uma vitória rubro-negra. O Atlético, como mandante, é apenas o 14º colocado, não faz uma boa campanha, somou 5 pontos dentro de casa, mas o Avaí é o pior visitante da competição. Até agora, em 4 jogos fora de casa, o Avaí só tem um ponto, que foi um empate diante do Internacional lá no Beira-Rio. Perdeu os demais jogos para o Corinthians, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Então é uma equipe de um desempenho muito fraco fora de casa e o Atlético precisa se aproveitar disso. Ah, mas uma hora isso vai virar, até pode virar, mas que o Atlético não permita que essa virada seja hoje. Se você olhar matematicamente esse jogo, a importância dele, o Atlético, até agora, na rodada passada, o Atlético, sempre que esteve na zona do rebaixamento, basicamente a receita era assim: se ganhar o jogo, sai da zona do rebaixamento. Agora o Atlético já não tem mais essa certeza. Por exemplo, o Atlético pode chegar no máximo a 10 pontos. A equipe que está fora do rebaixamento, da zona de rebaixamento hoje é o Bragantino, que também tem 10 pontos. Então o Atlético já precisa ganhar e torcer por um tropeço de alguém para deixar a zona do rebaixamento. E se você não ganha, para a próxima rodada a tendência é que isso fique pior ainda, o cenário fique pior ainda. Então o Atlético precisa reagir para não começar a afundar dentro da zona de rebaixamento, porque isso e nesse momento que o Atlético vai viver agora, isso pode tornar a participação no Campeonato Brasileiro depois muito difícil. Você fazer um trabalho de recuperação, uma equipe emergente fazer trabalho de recuperação dentro de competição pesada como o brasileiro, é uma coisa difícil, porque você precisa investir, você precisa trazer bons jogadores, você precisa dar uma reviravolta, aí você vai para um segundo turno precisando de uma pontuação quase que de G6, então isso é complicado. O Atlético precisa reagir agora. Daqui 2 semanas começa os mata-mata, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, com o Campeonato Brasileiro no meio. Então o Atlético precisa sair dessa zona do rebaixamento, estar fora dessa zona do rebaixamento quando começar esses mata-mata. Porque senão ele entra no mata-mata dentro da zona do rebaixamento e aí você fazer 3 competições ao mesmo tempo, num nível de exigência altíssimo, com um elenco enxuto, o Atlético pode se comprometer dentro do Campeonato Brasileiro. Então a hora de reagir é essa. Mas fique à vontade aí, torcedor atleticano, para mandar a sua mensagem, fazer a sua participação aqui no Futebol 62. Ela sempre muito bom contar com o seu comentário, contar com a sua análise, tá bem? Essa aqui é a minha, você pode concordar, pode discordar, isso é perfeitamente aceitável e bom, positivo inclusive. Um grande abraço a todos vocês. Depois do jogo de hoje, né, ali por volta de 10h30, 10h45 mais ou menos, eu farei uma live, aquela live tradicional pós-jogo, para analisar o que foi esse jogo entre Atlético e Avaí pelo Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.